do Flamengo de 19 contra o Flamengo de 2025, começando por Diego Alves e Rossi, um dos dois. Papa, quem é melhor? Claro, cada um no Diego seu Alves. ano, né? Hã? Diego Alves. Raíza. Esse cara a cara não existe. Tem que esperar esse Flamengo desse ano. Não, mas de agora, mas nesse momento. Eu vou votar em todos de 2019. Todos? Todos, Raíza? Todos. Tá bom, a gente vai passar aqui de qualquer maneira, Pedrosa. Diego Alves, melhor. Bruna. Diego Alves. Tá, eu também vou com o Diego Alves, mas não sei se vou votar em todos de 2019. Eu já te cravo. Com certeza não vou votar. Eu não vou, não. Ó, o pessoal que tá vendo aqui pode ir votando aqui embaixo. Vai botando aqui no chat os votos de vocês também. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar com isso aí. Depois de Diego Alves e Rossi, tem Rafinha ou Wesley. Já começou. E aí, Raíza, vai votar em quem, Raíza, você? Vou votar no Rafinha. É? Rafinha de 2019 Pedrosa. é mais lateral que o Wesley. Vou votar no Rafinha também. A carreira do Rafinha, isso é até injusto com o Wesley, ela é espetacular. O Rafinha é ídolo no Bayern de Munique, é um jogador que jogou muito no futebol alemão. Tudo bem, mas em 2019 ele jogava mais no Flamengo que o Wesley joga hoje no Flamengo. É sobre isso. No Flamengo. Ele jogou muito no Flamengo. É sobre ele era isso. espetacular para a saída de bola do Flamengo. Ele era um cara que participava da ofensividade, participava da parte defensiva. O Rafinha jogava, né? Até rescindiu com o Curitiba, pelo que estão falando, por um caso de disciplina. Mas assim, é um jogador que foi espetacular no Flamengo. Com todo respeito ao Wesley, que tem muito potencial. Muito bem, né? Jogadoraço, o Rafinha. Bruna. Concordo, eu vou no Rafinha também, apesar do ano do Wesley ser maravilhoso, a evolução dele, mas acho que o Rafinha, apesar de todo mundo ser muito importante em 2019, ele era um dos mais importantes. Mas o Wesley, segundo o Papa, é o melhor lateral do mundo. E aí, Papa, quem é melhor? A gente... Ô, Ilan, você tem que entender que eu tenho todo um tom de brincadeira. Né? Pipocou! Tem todo um tom de brincadeira. Então, olha só. O Rafinha de 2019 é, infelizmente, insuperável. Insuperável. E eu vou falar o seguinte, eu entendi o que o Bruno Henrique quis dizer. Eu acho que o Pedrosa entendeu também. Acho que todos podem entender. Esse cara a cara, desculpa, com todo coração, todo carinho, a gente vai fazer o cara a cara. Mas ele não tem sentido. Por que ele não tem sentido? O Bruno Henrique explicou na coletiva. Ele falou que era principalmente pela questão de banco. Elenco. De você Mas ter a gente vai chegar lá. Você ter um elenco. A gente vai é o chegar lá. elenco. A gente vai chegar lá no banco. A gente vai chegar lá também. Então, Rafinha. Tem banco, então? Tem também. Calma aí. Aí mas então tem sentido. Eu acho que a briga aí é boa, tá? A briga é boa. Eu acho que o Rafinha fez um ano espetacular. O time todo do Flamengo em 2019 era espetacular. O time titular nem se fala, né? O time titular, né, titular era espetacular. Mas o Wesley, cara, eu acho que ele vai duelar com o Rafinha aí. Eu acho que hoje ainda a gente vai falar que é o Rafinha sim. Mas eu não garanto que no fim do ano eu vou dizer que o Wesley não ultrapassou o Rafinha. Não garanto. Vai garantir porque ele vai sair no meio? Ah, bom. Tem isso. Tem isso. Se ele não durar até lá. Vamos lá, avança aí, vamos em frente. Vamos com Pablo Mari ou Danilo. O Danilo chegou agora também, né? Papa, e aí? Então. Não, o Pablo Mari foi monstruoso. É o que eu tô falando. No final do ano, de repente, a gente pensa diferente. Mas o Pablo Mari, mesmo com toda a história do Danilo, o Pablo Mari, naquele ano de 2019, foi espetacular. Pedrosa. Não tem comparação. Essa é dura, tá? Porque o Pablo Mari não limpa a chuteira do Danilo como jogador de futebol. Sim. Assim, não limpa a chuteira. Essa é difícil pra caramba. Porque assim, se a gente for... porque se é ano por ano... Eu acho que perde o sentido mesmo. Porque o ano só tem 3 meses. Se a gente for comparar jogador com jogador, amigos, de 2025 vai ganhar mais alguns votos aí. Eu me recuso a votar no Pablo Mari, tá? Eu vou votar no Danilo. Tá meio equilibrado aqui no chat. Aqui. Muita gente votando no Pablo Mari, é verdade, mas tem gente votando no Danilo também. Bruna. Então, é complicado porque se for pensar exatamente na carreira, eu prefiro até a do Léo Pereira. Mesmo se fosse o Léo Pereira aí, eu preferiria o Léo Pereira como jogador do que o Pablo Mari. O Pablo Mari jogou aqui 6 meses e a carreira dele, em geral, não é nada demais e ele não foi tão bem. Só que se for pegar 2019 e o que o Danilo jogou em 2025, que não é muito... Aí eu fico com o Pablo Eu já vou falar aqui, minha régua vai ser atleta para atleta. Já tô falando aqui, já tô avisando. Se for essa régua aí. Porque assim não tem como eu avaliar. Então vamos nessa daí. Então eu vou de atleta para atleta. Quer ir de atleta? Pode, então beleza. O Rafinha, pela história que teve, o Rafinha supera, correto, Pedrosa? Correto. História que teve. Diego Alves também. O Diego Alves, pela história que teve, supera. E agora, então, a gente já tá no Pablo Mari e Danilo. Então, Danilo supera. Perfeito. Aí Danilo supera. Se for E a Raíza? E aí, Raíza?
Eu vou votar no Pablo Mari, cara. O Pablo Mari foi um absurdo pro Flamengo de 2019. Um jogador importantíssimo. Jogador que ajudava demais na saída de bola, na linha, né? Ajudava muito a equipe do Jorge Jesus fazer aquela pressão lá na frente. Jogou muita bola no Flamengo. Eu adoro o Danilo, pra mim o Danilo é um jogadoraço, a carreira dele, etc. Mas se for comparar aqui, eu não sei o que o Danilo pode, o que vai acontecer, né? Ele pode entregar muito no Flamengo? Pode entregar muito, mas eu não sei o que vai acontecer. Então, acho que pra comparar, eu vou de Pablo Mari. Eu vou de Danilo. Eu acho que os dois critérios aí são válidos. Pablo Mari não foi um dos melhores jogadores daquele Flamengo, mas jogou bola também, né? Também era um jogador que, enfim, de categoria alta em 2019. Só que o Danilo é muito mais jogador. Ainda não foi no Flamengo, mas será, né? Tem tudo para ser. Pelo menos é o que a gente espera. Avança aí, vamos lá, o Picho. Muita gente comentando aqui no chat também. O Caio tá dizendo que o Nino jogou mais do que os dois. E eu concordo. Quer botar o Nino aí, não? Vamos lá, Rodrigo Caio e Léo Ortiz. Cara, essa é muito dura. Essa é ótima. Rodrigo Caio. Vai, Pedrosa. Essa é bem difícil. É muito difícil. Mas eu tenho que me apegar ao que o Rodrigo Caio foi na carreira dele. Ele não é mais, ele não vai, provavelmente nunca mais vai voltar a ser. O Rodrigo Caio jogou muito no Flamengo. Não foi pouco, não. Ele jogou muito. Era um zagueiro espetacular, elegante demais. E digo a mesma coisa do Léo Ortiz. Mas hoje, se for comparar carreira com carreira, até aqui, o que o Léo Ortiz jogou e o que o Rodrigo Caio jogou, o Rodrigo Caio, pra mim, é o jogador melhor. Os dois, pra mim, são os melhores zagueiros que eu vi no Flamengo, né? Até porque, né? Também não vi muitos bons, mas, né? Antigamente. Mas, cara, eu ainda prefiro o estilo do Léo Ortiz. Amo o Rodrigo Caio, mas se for escolher Léo Ortiz atual, desde o ano passado com o Felipe, e Rodrigo Caio de 2019, eu ainda prefiro o Ortiz, mas é bem difícil essa, assim. Papá. Queria os dois, né? Sumiu o áudio do Papa aqui? Tá mudo. Papa, tá mudo aí, Papa. Tá mudo aí. Voltou. Eu que tirei aqui porque... Tá. Vamos lá. O Rodrigo Caio, pra mim, foi um baita de um zagueiro 2019, 2020. Teve muitas lesões, mas é quase que insuperável. Olha aqui embaixo, Rodrigo Ortiz. É tipo Rodrigo isso. Ortiz. Eu achava que ninguém ia superar o Rodrigo Caio. Dito isso, Léo Ortiz chegou e superou. Pra mim, o Léo Ortiz tá acima, tá jogando muito. O Rodrigo Caio foi gigantesco, é uma ótima pessoa, um ótimo jogador, tudo, é bom em tudo. Mas o Léo Ortiz chegou e também já está conquistando esse espaço muito bem e acho que está num nível assim jamais visto nos últimos 20 anos de zaga do Flamengo, de 2000 para cá, né? No século, acho que o Léo Ortiz, eu não me recordo de ter visto um zagueiro tão bom quanto o Léo Ortiz no século. André Carvalho está perguntando se não pode ser os dois. Não pode. Eu voto no Léo Ortiz também. Acho mais jogador que o Rodrigo Caio, embora concorde com todo mundo aqui sobre os elogios ao Rodrigo Caio, inclusive como ser humano, etc. Mas eu acho o Léo Ortiz um jogador melhor ainda tecnicamente do que era o Rodrigo Caio. Dá para improvisar uma na esquerda, dele. Não? Jogar com 3 zagueiros também pode ser também. Vamos lá, vamos em frente aí. Vamos embora. Vamos com o Felipe Luiz, né? O Filipinho ou o Alexandre. Agora que eu quero ver, hein, Papa? Começa você. Felipe Luiz, fácil. Mas fácil, poupa tempo. Raíza. O Felipe Luiz é um jogador de uma prateleira acima do Alexandre. Apesar do Alexandre ser um grande jogador também, né? A carreira dele também é uma grande carreira. Mas não tem jeito, Ilan. Felipe Luiz. Eu também, vou concordar. Pedrosa. Acho que são jogadores da mesma prateleira. O Alexandre foi campeão da Libertadores pelo Santos, o Alexandre jogou nos melhores times do mundo, o Alexandre vestiu camisa de seleção brasileira também, por um tempo parecido, digamos assim, que o Felipe Luiz. Eu vou ficar com o Felipe Luiz só por questão de gosto. Eu acho que o Felipe Luiz era um craque da lateral, no sentido de abrir espaço, um cara que pensava o jogo e tudo mais. Mas o Alexandre era um jogador muito mais efetivo no seu auge de carreira do que o Felipe Luiz na parte ofensiva. Então, pra mim, são jogadores da mesma prateleira, não o que eles fizeram no Flamengo, jogadores, atletas da mesma prateleira, mas eu vou votar no Felipe Luiz. Bruna. Até concordo em questão da prateleira, mas eu fico com o Felipe por muito, assim, olhando no Flamengo. Não que o Alexandre esteja mal, mas eu fico com o Felipe também. Tá dando tudo 19 até agora? Acho que sim. Ou teve... Deu o Danilo, né? Só Léo Ortiz. O Léo Ortiz ganhou, né? O Danilo só ganhou também, não? Ganhou. Danilo ganhou? Então deu Danilo e Léo Ortiz ali. Então os dois zagueiros ali. Vamos...
Bom, vamos lá, vamos então pro meio campo lá. Com o Ilharão, aí é poupa-tempo, eu acho. Ou não é não, hein, ô Raíza? Não sei não. É poupa-tempo? Cara, o Ilharão é um dos jogadores mais subestimados que passaram pelo Flamengo nos últimos anos, cara. O Ilharão jogou muita bola, mas não falei que ele é ruim, mas ele tá no nível do Pulgar? Depois de 2019 também. Eu vou de Ilharão. Ela falou que vai votar em todo mundo de 2019, pô. Tá bom. Então, Bruna, concorda, Bruna? Pulgar 1000 vezes. Não que o Arão tenha ido mal, ele foi muito bem em 2019, em 2020 também foi muito importante, mas o Pulgar, cara, pra mim, hoje é o melhor volante do futebol brasileiro, por muito pra mim, eu prefiro o Pulgar. Pedrosa. O Willian é um bom jogador, Pulgar muito melhor. Papa. Pulgar, jogador do Barcelona. Coitado. Nunca foi e nunca vai ser. Pra mim também Pulgar. Então temos 3 já de 2025. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Papa, o volante do Barcelona é o De Jong e o Pedri. O Pulgar nunca jogou metade do que esses caras. Metade. E já tem 31 anos também, né? Ó, os votos aqui Dito isso, o Pulgar ainda tem o Casador, que é um garoto que tá surgindo agora, que joga muita bola também. Muita gente votando o Ilharão disparado aqui dentro do chat. O pessoal tá dividido, mas tem muito Pulgar também. Cebolinha flamenguista dizendo o seguinte: que mané Felipe Luiz e Alexandro, voto no Piton, Pedrosa. Tem gente que vota no Felipe Luiz contra o Felipe Maestro também, né? O que eu acho um completo absurdo, mas faz parte. Eu voto no Gabriel Fuentes, viu? Vamos lá, vamos em frente. Gerson e De La Cruz. E aí, Papa? Não dá, não tem. Poupa tempo. Gerson fácil, muito fácil. Pedrosa. Poupa tempo. Bruna? Concordo. Pode ser que o De La Cruz supere depois, não sei, no longo prazo, mas hoje é pouco tempo. Eu sou fã do De La Cruz, eu tá? Também, mas acho que o Gerson, acho que ainda não chegou no que o Gerson tá jogando, realmente, né? Estamos esperando ainda, né? De La Cruz é meio irregular. No Flamengo tem sido, pelo menos. Raíza? Olha, eu acho o Gerson atual melhor do que o Gerson de 2019, tá? Também acho. Mas o Gerson de 19 jogou muita bola e o De La Cruz ainda não chegou ali onde esse Gerson jogou. Então, Por que a gente não botou o Gerson contra o Gerson de 19? Por quê? Porque a posição é diferente. Ah, porque mudou o posicionamento. Tá, a gente vai botar... Porque o Bruno Henrique vai estar contra ele mesmo, né? Tá bom. Tem o Bruno Henrique também. Vamos lá, vamos em frente. Arrascaeta contra o Arrascaeta, o de 19 contra o de 25. Qual é a versão melhor, Pedrosa? De 19. Poupa não tempo tem também, dúvida, total. Né? Muita facilidade. Poupa tempo. Poupa muito tempo. Acho que aí tá todo mundo unânime aqui, né? Poupa tempo. O Arrascaeta já não é mais o que foi. Poupa tempo, avança. É isso aí. Vamos em frente, vamos lá. Everton Ribeiro ou o atual Gerson? Vai dar problema. E aí, Pedrosa? Vai dar problema. Agora eu quero ver. Eu sou um dos maiores fãs vivos de Everton Ribeiro. Eu já reparei isso. Então, Everton Ribeiro, eu não tenho dúvida alguma. O Everton Ribeiro é um dos 3 o Gerson atual, melhores jogadores da... Não, mas o Everton Ribeiro de 2019, 2020... O Everton Ribeiro, desde que ele surgiu no futebol brasileiro, Papa, você vai dificilmente achar algum jogador que jogou mais que ele. Ele faz assistência do título. Ele é um absurdo de jogador. O Everton Ribeiro é gênio do futebol brasileiro. Gênio. Não tem como. Gênio. Aqui no futebol brasileiro... Aqui no futebol brasileiro ele é gênio. Fala, Papa. E eu vou falar uma coisa que é, infelizmente, porque eu adoro o Gerson, poupa tempo, Everton Ribeiro. Ih, rapaz, olha aí. Bruna. Pra mim, Everton Ribeiro também é jogador absurdo, inclusive o melhor jogador pra mim nas 2 finais de Libertadores em campo, que o Flamengo ganhou no caso, foi o Everton Ribeiro. Não se esconde em final, Bruna. Nunca. Raíza. Maestro, Bachola, Everton Ribeiro, não tem como. Poupa tempo, Elan. Olha aqui. O Everton Ribeiro o Pedrosa falou, pra mim também, ele tá entre os 3 melhores jogadores da década. Eu diria que é o melhor, tá? Assim, não, o melhor era o Neymar. Mas tira assim, o Neymar da história. Tira o Neymar lá do Santos, o Neymar lá, concurso, o Neymar que não pode disputar nada. É o Everton Ribeiro. É o melhor sem o Neymar. Óbvio que o Neymar não tem comparação. Eu vou dar minha opinião, vou concordar com todos vocês, vou votar no Everton Ribeiro, só não concordo com a alcunha de gênio. Não acho que ele seja um gênio do futebol. Mas do futebol brasileiro que ele falou. Mas nem do futebol brasileiro. Gênio, eu tô muito cuidado com essa palavra gênio aí. Bola de mágico. Então usa mágico. É mágico. Jogou muito em 2019
mais do que... O Gerson tá jogando muito, né? Então, cara, se votar no Everton Ribeiro hoje é realmente um baita elogio. Mas só não chamo de gênio. Essa é só a diferença. Mas vamos lá, vamos em frente. Tem mais aí? Tem o Bruno Henrique com o Bruno Henrique. 19 para 25. Poupa também é poupa-tempo, né? O Bruno Henrique foi o melhor jogador de 2019. Pra mim também. Eu vou votar nisso, porque assim, pra mim, total. o principal jogador do Flamengo de 19, o principal foi o Bruno Henrique. Sim. Você, Pedrosa? Até o Barbeiro Essa era é melhor. muito fácil também. Essa é muito fácil. O Barbeiro era Até melhor? o Barbeiro dele era melhor, olha aí. Eram outros tempos, Papa. Outros tempos. Bruno Henrique, 19. Raiza. Bruno Henrique de 2019 foi um absurdo, não tem como. Olha que ele tá jogando muito agora de novo, né? Voltou a jogar muito. O Barbeiro Mas dele aquele atual é o de mesmo do 2019 Pitch aqui, não cara. tem é o igual. mesmo do Pitch. Vou te falar uma coisa que vai te dar alegria, Papa. O Bruno Henrique de 2019 deu calor lá no Liverpool. Deu calor no Liverpool, não é sacanagem não. Até o Vitinho deu calor no Liverpool. Alexander Arnold. Foi Deu o melhor caneta de nele e todos. tudo. Deu calor lá no Liverpool. Vamos lá, vamos em frente aí. Verdade. Gabigol ou Pedro? Agora é que eu quero ver, seu paparazzo. Jesus. O problema é a lesão do Pedro, né, cara? Muita lesão. Não, gente, pô, não é possível. Tem que ser muito hater pra não votar o Gabigol nessa. Tem que ser muito hater. Mas quem é melhor jogador, hein? Quando Pedro. tiver- Não, o Pedro é Mil muito mais vezes. jogador do que o Não sei se é Gabigol. muito mais, como né? atacante. Como atacante ele é. Ele é mais completo que o Gabigol. Agora, esse Não, mas eu Gabigol tô indo aí... na linha que você falou, Pedrosa. Eu tô indo Não, na mas- linha que você pediu pra Mas gente esse fazer. Gabigol aí nunca mais vai existir, papo. O Flamengo talvez nunca mais vai ter um Não, atacante então, desse mas nível você aí. falou pra avaliar o jogador, mas tudo bem. Então, nesse caso aí, não tem Não, como. eu acho que dá pra avaliar o jogador. Você pode votar no Pedro. Eu só acho que o Gabigol do 19 é insuperável. Não, então, o Gabigol de 2019, nesse quesito aí com relação ao Pedro, o Pedro ainda não conseguiu fazer isso, entendeu? Sim. Porque que ele O Pedro foi fez realmente- isso em 22. Ele jogou muito em 22. Não, na Mas final, não igual, eu digo né? final. Ele jogou muito em 22, mas ainda assim não chega. É porque o Gabigol 19, eu acho que ele foge até do parâmetro do campo e bola. É um negócio O místico Gabigol mesmo. de 19 é uma entidade. É uma entidade, Pra mim, é um né? Tô negócio olhando de assim. fora aqui, tô dizendo como é que eu vejo o Gabigol de 2019. É uma entidade desse Flamengo Exato. absolutamente fantástico de 2019, um dos maiores times que eu vi. Exato. Tá? Flamengo de 81 eu vi jogar também, acho que muita gente aqui não viu. É comparável com o de 19, mas o Gabigol é uma entidade desse time de 19. Bruna, Cara, eu não sou Gabizete, nem perto disso, mas eu acho que concordo com vocês que o Gabigol de 2019 é insuperável, apesar do Pedro ser muito melhor. O Gabriel, tecnicamente, é 1000 vezes pior que o Pedro, mas o de 19 foi um encaixe perfeito, não tem como. seus comentários, Raíza. Não acho o Gabriel de 2019 insuperável, tá? Acho que em 2022 o Pedro foi um absurdo. É hater. Acho que o Pedro tem lastro e vai fazer, né? Vai chegar a números incríveis com a camisa do Flamengo, mas aí não tem jeito, é o Gabi de 19. O Papa acabou não votando. Papa, você vai votar em quem, afinal? Eu votei, você esqueceu? Eu já votei. Tá, mas você fala, então é Gabigol, né? Porque o Pedro tá machucado, é isso. Gabigol, por questão de lesões, por questão eu acho que o Pedro ainda pode alcançar esse patamar, mas realmente, o Gabigol em 2019 foi uma entidade, como você falou. Foi algo ainda- assim, foi algo inacreditável. Nem ele sabe Então- como ele fez aquilo, pá. Não. Se perguntar pra ele como é que foi aquilo lá, não sei. Não sei. Foi quase uma espécie, quase um Germancano de 2023, né? Mas aí, vamos lá. Ai, meu Deus do Entidade, céu. Ilan, a entidade era tão Socorro. poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa que o Pinola virou Márcio Teodoro. É bom. Sei que vocês Você viram. lembra do Cano. Márcio Teodoro? Eu lembro. Márcio não Te Adoro lá, aquele lá do Botafogo. O Cano foi uma entidade em 23 também. 2019, 2025, Jorge Jesus ou Felipe Luiz. Também, não sei. Vamos lá, Esse vamos, não tem Pedrosa. como, esse não tem como. Não tem poupa como. tempo? Acho que por enquanto Pode superar, né? né? Mas Pode poupa superar, tempo mas- É ainda, poupa né? tempo. Esse é poupa Amo o tempo. Felipe, Não, mas pô, não tem nesse como. momento, na atual conjuntura, ainda não alcançou o Jorge Não. Jesus. Falta Libertadores de brasileiro, né? É isso, né, Raíza? Poupa tempo, é Jorge Jesus, JJ. Brasileiro com 90 pontos, Bruna. Sim, pois é. E aí tem os bancos aí, a gente ia falar só pra gente mostrar os bancos. Olha, você vai mostrar a primeira seleção? Cadê os bancos de reserva? Aí tem os bancos, aí tem os elencos, né? Aumenta pra gente aqui na tela o pitch, olha aí. Você não botou? Botou os nomes, tá ali os nomes, vamos lá. Berrio, César,
Cara, eu acho que não tem um que seja melhor, Gabriel Batista em 2019. Hugo Moura, João Lucas, Lincoln, Lucas Silva, Matheus Tuller, PP, Pires da Mota. Pires da Mota tá aqui ainda, né? Tá no Flamengo ainda. Pires da Mota tava no Rio. Não. Não. Onde é que ele tá, o Pires da Mota? Faço ideia de onde ele tá. Voltou pro Paraguai. Mas ele tava no Rio ontem, tá? Depois eu vou dar essa informação pra vocês, tá? Eu só vou passar essa informação fora do ar. Pires da Motoca? Pires da Motoca? Rafael Santos, Renê, Rodolfo, Rodinei, Vinícius Souza, Vitinho e Vitor Gabriel. Esse elenco lá, os outros que complementavam o time em volta do time titular. E esse ano, Alan, Ayrton Lucas, Cleiton, Diogo Alves, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael e Plata. Todos são melhores, todos. Todos são melhores? Todos são melhores. Mas tem um Gerson ali, o Gerson no banco? Eu não entendi o Gerson também não, mas... Não era pra estar, né? Tá errado ali o Gerson. Por que o Gerson tá no banco em 2025? Mas o elenco, o banco é infinitamente superior. Atualmente é muito melhor, né? Mil o Flamengo vezes. Tá Muito cheio melhor. de jogador no banco o Bruno Henrique falou. que seriam titulares em muitos times, né? O elenco Cebolinha, é mil vezes Michael, mil vezes. Matheus Gonçalves, que eu acho um monstro, moleque, mas é muito bom. Pedrosa? Tem nem comparação. Nem comparação. Talvez o único jogador ali de 19 que você possa pensar, se tivesse vivendo um grande momento, é o Vitinho. Que pra mim o Vitinho é um excelente jogador. Mas ele não rendeu o que esperava. Não rendeu o que esperava veio, no Flamengo. Veio comprado por uma baba, né? E não rendeu. Quero saber se a Raíza vai achar Pedrosa que o 19 é melhor também. Mitinho. Vitinho tem uma característica que eu mais gosto no futebol. Vamos ver a Raíza. Ambidestro. Fala, Raíza. Quer no Vasco, Pedrosa? Eu acho que vai exatamente no Vasco tem vaga. Tem vaga, né? No Vasco tem vaga no Vasco. Deixa a Raíza falar, gente. Vamos lá, Raíza. Eu acho que vai exatamente em encontro com o que o Bruno Henrique falou, né? O elenco é melhor. Não é que o time, jogador por jogador das equipes titulares são melhores, mas o elenco, as opções que o Felipe Luiz tem são melhores do que as opções que o Jorge Jesus tinha, e isso torna o trabalho do Jorge Jesus ainda mais impressionante, tá? Pelas opções que o Jorge tinha e as opções que o elenco do Flamengo tem, eu acho que de toda a era dos últimos anos do Flamengo, esse é o melhor elenco dos últimos anos, muitos anos, coloca aí 20 anos ou mais, enfim, tirando lá a década de 80. Do século, eu acho que esse é o melhor elenco, o melhor elenco que o Flamengo tem no século. Então o Felipe Luiz tem muito material nas mãos. E, de novo, isso aí prova o incrível trabalho que o Jorge Jesus fez à frente do Flamengo. Tá muito claro, o Flamengo tinha um timaço espetacular em 2019 e hoje não tem só um time titular muito bom, tem um elenco muito mais completo. É isso, né, Papa? É isso, cara. Hoje o elenco do Flamengo é absurdamente capacitado e você tem ali opções que poderiam tranquilamente ser titular em qualquer equipe do Brasil. Então, superem muito aquele elenco de 2019. E o time titular a gente vai ter que esperar, né? Chegar no fim desse ano ganhando um monte de coisa como ganhou de 2019, pode ser que a gente mude de opinião em relação a vários desses jogadores. Ficou assim, a seleção tá aqui embaixo. Diego Alves, 2019, Rafinha, 2019, Danilo e Léo Ortiz, ambos 2025, Felipe Luiz, 2019, Pulgar, 2025, já são 3 de 25, Gerson, esse Gerson que entrou é o Gerson de 2019. Arrascaeta de 2019, Everton Ribeiro 2019, Bruno Henrique 19, Gabigol e Jorge Jesus, o treinador. Então só 3, só a zaga e mais o Pulgar do time de 2025, dos titulares, né? Dos bancos de reservas, do elenco. Acho que todo mundo aqui foi unânime em afirmar que o elenco atual é muito mais forte no banco de reservas, é muito mais completo que o de 2019.